Olá, sejam bem-vindos a mais um Eu é Mais Bolas, o podcast que se propõe semanalmente a conversar e a debater e a analisar o que foi acontecendo durante a última semana no nosso distrito, no Alto Minho. Esta semana comigo tenho o João Pius e o Hugo Pereira. Sejam bem-vindos os dois, passados que estão já há algum tempo das eleições legislativas, e então vamos agora abordar novamente aquilo que vai acontecendo no nosso território. E esta semana vou começar pelo João, que escolheu como tema o Alto Minho de olhos postos no mar, o projeto piloto offshore Nau Azul e o investimento de mar. Já é um tema que foi várias vezes analisado no nosso podcast, noutros programas. O João quis trazê-lo novamente à conversa, numa semana em que, curiosamente, uma empresa apresentou um relatório sobre os últimos 5 anos, fez um estudo ambiental, que foram pagos pela Ocean Winds, esse estudo, e que diz que, após iniciar a operação, o parque eólico tem agora uma espécie de reserva artificial para a vida marinha, com 270 espécies identificadas. Também esta semana, 8 eurodeputados de 6 nacionalidades pertencentes ao grupo Patriotas pela Europa visitaram também Viana do Castelo no âmbito desta área da economia de mar e dos projetos offshore, das eólicas, e que apresentaram outra visão, dizendo que não, que essas eólicas afinal trazem mais malefícios que benefícios para a região, para o país. João, por que lado é que tu vais pegar então? Vou tentar cobrir um pouco os pontos todos que vieram a ser falados na última semana. Deixa-me só acrescentar uma pequena nota. Não é Piuge, é Puig. Vai ser um... Eh, não tem mal, tenho vindo a reparar nos últimos tempos. É um erro comum. Não cheguei a dizer nada, mas não tem mal Pronto, nenhum. está feita a correção. Puig. Exatamente. Então, seguindo com a parte do mar. De facto, nesta última semana tivemos várias notícias sobre o mar. Tem-se notado que é um ponto de foco tanto dos vários partidos, também como da própria autarquia, como do próprio PVC, e quis trazer um bocado também no ponto de. É um ponto essencial. Estamos agora aproximados da época das autárquicas e, sem sombra de dúvida, é um tema que vai ser falado, é um tema que vai ser refalado e que vai gerar polémica em vários assuntos, como já podemos ver. Começamos pelo Nau Azul, com o projeto das eólicas offshore, que está com um investimento de 18,8 milhões, se não me engano, que já é um investimento bastante avançado, e existe coisas boas e coisas más do que pode ser uma offshore de uma eólica. Claro que a nível energético e a nível de ecológico e produção de energia verde é algo benéfico, mas isto tem que ser feito sempre em conjunto com as comunidades, no sentido para não destruir nem a propriedade marítima, nem o ambiente animal do mar, mas também temos que ter em consideração as pescas e os projetos disso. Ou seja, tem que ser preciso chamar a própria comunidade a intervir nos próprios projetos. Daí eu também queria remencionar isto, que também sinto que é um bocado o tema que vamos falar depois daqui a bocado com o Hugo sobre o Sestelo. Existe uma parte ambiental que de facto tem a sua parte positiva, mas não podemos esquecer o impacto que isto pode ter no povo e também nas condições dos próprios espaços. E isto é um projeto que é muito sensível nesse sentido. Temos uma causa boa e temos uma causa má, então tem que ser super bem analisada, tem que ser juntada à comunidade para conseguirmos o melhor resultado possível. O facto dos eurodeputados, falaste muito bem, dos Patriotas pela Europa, também vieram. Sinto que vieram num sentido mais de campanha do que propriamente para responderem aos pescadores. É algo que também os outros partidos, chama a atenção dos outros partidos, temos que começar a fazer mais, que é de marcar mais presença, tornar as conversas não só unilaterais. E não esquecer que o Chega também apareceu uma notícia de que são o partido que mais desinformação causou nas últimas eleições e nos últimos tempos. E também te quero chamar um ponto de atenção, mesmo tendo chamado os eurodeputados dos Patriotas pela Europa, que eu sinto que foi um movimento completamente autárquico. Não vamos esquecer que no programa deles existe quase nenhuma menção sobre o mar. O que eles falam sobre o mar é sempre causas não concretas e apelo às pessoas que estejam associadas ao projeto para terem alguma caução com as coisas que dizem, porque existe alguma desinformação, existe uma tentativa de crescerem no nosso distrito e é preocupante até a escala que eles conseguem usar. Também não quero deixar de ressaltar que vai haver também um concurso até 30 de setembro, que é o GAL Costeiro, se não me engano, que vai ter três categorias sobre o turismo azul, sobre a comunidade do litoral e o mar do litoral do norte. Isto são projetos de investimento que podem ser realmente bons para a comunidade. É aberto ao público também, a empresas e mesmo ao meio académico. E também durante esta semana, o Politécnico de Viana do Castelo desafiou os estudantes a reimaginar o turismo costeiro. Ou seja, nesta última semana temos vindo um interesse muito grande pelo mar e daí eu também quero trazer o tema, também para dar esta perspectiva do que está acontecendo no distrito, mas também para alertar ao que isto pode vir a ser de interesse a nível autárquico e ao nível que isto pode ser de interesse para as próprias comunidades.
Foi falado também nas legislativas, no contexto mais nacional e também mesmo nos debates que fomos tendo, o que temos a fazer em relação ao mar. E desta vez existe, de facto, oportunidades, desde a investigação que o Politécnico teve a ver, em que já está a elaborar bastantes projetos, que sinto que poderiam seguir também por esse projeto do Gal Costeiro, que está a fazer a proposta dos milhões, como também a atenção ao projeto piloto do Nau Azul, que é de interesse popular e de interesse a todos, mas tem que ser feito com a comunidade. Muito bem. Mas, ó João, fiquei sem perceber. Concordas ou não com este tipo das eólicas offshore, por exemplo? Eu concordo, mas lá está, isto tem dois lados. Se isto não for bem feito, se não chamarmos a comunidade pescatória a juntarem-se, a dizerem quais são os pontos de interesse deles e organizarmos com eles e fazer a melhor opção dos sítios, tem que haver uma análise também da vida marítima para perceber se não estamos a causar nenhum dano à própria costa e a partir de claro que eu sou completamente a favor, mas se isto for feito assim às três pancadas, tem tudo para correr mal e dá ainda mais para o outro lado dizer que isto é um mau projeto, que não se deve fazer isto, quando é bem pelo contrário, isto é um projeto de futuro, isto é um projeto que ajuda a todos, mas tem que ser com a comunidade englobada. É melhor ou não, dentro da forma que está a ser feita, estou a tentar alertar no sentido que isto pode ser um bom projeto se for bem feito. Muito bem. Hugo, a Marta, uma altura recentemente em que abordou este tema, referiu exatamente pela a instalação das eólicas em Viana tinha trazido vida marítima e, de certa forma, o estudo que a empresa apresentou veio, de certa forma, corroborar aquilo que Corroborar, sim. ela disse. É verdade. Na nossa perspectiva, é assim, é uma opção de produção elétrica que pode ser explorada. Há, de facto, estudos que vão em sentidos opostos, ou seja, há estudos que dizem que reduz a vida marítima, ou seja, o contexto da biosfera, mas também há estudos que vão no sentido contrário, que defendem que não há alterações significativas em termos daquilo que é a vida no contexto daquelas eólicas. Eu estive a ver o projeto que o João sugeriu, na Nau Azul, pareceu bastante interessante, até porque não faz a ancoragem ao fundo marítimo, são plataformas que ficam a flutuar no mar e, portanto, parece-me menos invasivo do que aquelas que são colocadas neste momento. Portanto, o projeto parece bastante interessante. O projeto ganhou, de facto, financiamento agora e tem pernas para andar, aparentemente. Ele já tem uma instalação no Porto de Viana do Castelo e espera-se agora que passem para uma produção de escala para ver se é viável o projeto ou não. Concordo com aquilo que o João estava a dizer, que isto deve ser feito com calma e que deve-se tentar integrar as comunidades no contexto destes novos projetos, mas não os parar completamente, a menos que se verifique de facto que eles são lesivos para o meio ambiente. E isso vai bater um bocadinho com o João estava a dizer, naquilo que eu vou falar a seguir, porque de facto pronto, há casos que é óbvio que não vai funcionar. Vamos saltar agora, vamos já lançar o teu hora bolas, e assim porque Pode ser, fica mais, pode ser. mais ligado, certo? Que é que querias falar do Sim. projeto de instalação de dois 32 Sim. aerogeradores Sim, no tal. os 32 aerogeradores estão a ser. Há um projeto de uma empresa holandesa para criar 32 aerogeradores em Sestelo. E muito próximos da aldeia, que é Monumento Nacional, e integrados já no Parque Nacional da Peneda de Gerês, portanto, já dentro do parque. E isto, é assim, lá está, vemos ao ponto em que estávamos a falar, que é assim, é de facto necessário produzir eletricidade. Nós sabemos todos que Portugal vai ter uma necessidade crescente de energia por fontes renováveis. É esse o objetivo. Nós temos que cumprir as metas europeias, mas é assim, o país é muito grande, não há propriamente necessidade de estar a construir 32 aerogeradores com mais de 100 metros de altura, com 175 metros de diâmetro, que vão desvirtuar completamente a paisagem local em cima de um monumento nacional e dentro de um parque nacional. E isto vem também, por exemplo, esta questão bate-nos a nós diretamente porque conhecemos todos esta região, não é? E é aqui mesmo ao nosso lado de Viana do Castelo, ou melhor, é dentro do distrito, mas nós temos também outros casos que são gritantes em termos de aquilo que é a violação daquilo que são os parques naturais. Por exemplo, na zona de Sines, toda a gente sabe que o Sines está-se a tornar um polo industrial gigantesco e há projetos para mais de 20 mil milhões de investimento em Sines, com algumas áreas industriais que exigem muita energia. E nesse contexto está-se a projetar já para a zona de Sines a instalação de centrais fotovoltaicas. Por exemplo, a maior central fotovoltaica da Europa está a ser projetada para aquela região, dentro de um parque natural. E estamos a falar de qualquer coisa como 1.200 hectares, que são
o início do projeto inclui uma área de painéis fotovoltaicos com mais de 2 milhões de painéis, que são 4 por 3 quilómetros de painéis fotovoltaicos, aos quais se vão acoplar 180 contentores para armazenagem de eletricidade. E a questão que se coloca é, o país é tão grande, qual é a necessidade de estarmos a violar, objetivamente, zonas de reserva natural para fazermos este tipo de produção elétrica? E se, este era o ponto que eu queria tocar no Hora Bolas, que é, se queremos, de facto, se é mesmo necessário produzir eletricidade nesta escala, que é, e se as regras ambientais vão ser violadas de forma tão grotesca como estão a ser, aparentemente, o Ambiente e o Ministro da Energia já vieram dizer que não é bem assim, se calhar alguns deles não vão conseguir entrar diretamente na rede, portanto não vão ser aprovados, mas se calhar o país, aquilo que poderia começar a pensar é, por exemplo, no nuclear. Porque se é para ser, para violar de forma tão grotesca aquilo que é o planeamento da natureza do país, quer dizer, aquilo que são os nossos parques naturais, então, porquê que nós não pensamos sequer na hipótese do nuclear? Porquê que nunca foi considerada em Portugal essa hipótese? Os outros países da Europa têm. Se Portugal precisa de eletricidade, nuclear é a melhor forma de produção de eletricidade, é que menos provoca, queria dizer, resultados que sejam nocivos para o ambiente, ou seja, há menos detritos provocados pelo nuclear. Portanto, por que não considerar o nuclear? Mas estão os dois a falar na parte da produção, mas o que Sim. aconteceu recentemente foi exatamente com a distribuição, ou seja, nesta altura está tudo preocupado com a produção de energia e que faz falta produzir energia. Mas há sim essa necessidade de Portugal produzir tanta energia quando no fundo depois importa-se energia espanhola porque é mais barata? É para mim a pergunta. Para os dois. Podes Mas, começar tu. eu posso dizer, é assim, há de facto necessidade de continuar a aumentar a produção, porque aquilo que se prevê é que nos próximos anos haja uma grande necessidade de produção de eletricidade na Europa. Portugal e Espanha são destinos muito procurados em termos de produção, por exemplo, na questão da fotovoltaica, em termos de aerogeradores, no vento, porque tem muito vento, tem muita energia renovável. É a região da Europa que tem mais energia renovável e na consequência disso é que tem eletricidade muito barata. Aquilo que já o Pedro Sánchez foi tentar fazer ainda agora esta semana com a von der Leyen foi tentar aumentar a ligação ao resto da Europa, porque a França não está propriamente interessada nessa ligação, porque implicava que a eletricidade muito barata entrasse na rede. O grande problema dos fotovoltaicos é que eles têm uma grande instabilidade na rede, ou seja, eles produzem eletricidade não é quando, ao contrário, por exemplo, do nuclear, que a eletricidade é produzida quando nós queremos que ela seja produzida. Nas renováveis isso não acontece, ou seja, ela é produzida quando as condições ambientais permitem que ela seja produzida. E isso cria alguma instabilidade na rede. Agora, Portugal e Espanha vão precisar de muita eletricidade nos próximos anos, porque a evolução tecnológica nesse sentido caminha, portanto, principalmente naquela zona de Sines, há a questão do hidrogênio verde que vai ser construída, há centrais de dados que vão ser construídos naquela zona, e, portanto, é óbvio que ali vai ser um polo industrial gigantesco e que vai precisar de eletricidade produzida idealmente mais próximo. Eu percebo essa ideia. Agora, não precisa de ser dentro dos parques naturais. Isso é que me parece uma violação grotesca daquilo que é o planeamento que o país andou a fazer. E lá está. Se, volto ao ponto, vou sublinhar aquilo que já tinha dito, se queremos realmente eletricidade e não nos importamos com a questão do meio ambiente, então eu não consigo perceber porque é que o país não pondera sequer, não equaciona o recurso ao nuclear. Bem, João, lança-te exatamente a pergunta que fiz, que era para os dois, que é, os dois apresentam casos de situações de produção de energia, quando parece que em Portugal o principal problema é mais a distribuição e não tanto a energia. Sim, deixa-me começar aqui pelo ponto de Sestelo e vou Sim, descendo sim, e chegar claro. à tua pergunta também. Em relação à parte do Sestelo, eu concordo com a opinião do povo neste sentido, que é, se de facto está a perturbar a população e também na parte do Parque Natural, também sinto um bocado estranho estarem a construir nas zonas de parques naturais que são parques protegidos, também não faz assim muito sentido, muito menos em coisas que pertencem ao património nacional. Eu relembro aqui que houve um movimento um bocadinho a ver, mas não tanto diretamente a ver. Lembro-me do movimento de Serra d'Arga, que nós tivemos do movimento popular contra a exploração de lítio, em que de facto é possível o povo fazer coisas contra decisões que já estão feitas pelo Estado ou decisões que acham que consideram erradas. E apelo à população de Sestelo para se criarem uma espécie de associação e também tentar falar com eles
porque é possível reverter as coisas. Pode não acontecer diretamente no sistema, pode acontecer em locais que já não haja perturbação. E aí concordo com todo este manifesto. Quanto à parte nuclear, da energia nuclear, sinto ainda que não foram feitos estudos que cheguem para considerarmos a energia nuclear viável. Eu considero que é uma possibilidade, mas considero que nos dias de hoje a melhor escolha ainda são as eólicas, as solares e por aí fora. Quando a nuclear chegar a um ponto que nós consideramos que é estável, que de facto não vai haver, não vai haver problemas posteriores, aí podemos, claro, seguir com a parte nuclear, mas nos dias de hoje prefiro não seguir para já ainda com a nuclear. De facto, agora com a parte de distribuição é algo que também temos de desenvolver, claramente. Isto dos projetos, estamos a falar da parte de energia e do mar, e que é o nosso potencial local também. Isto também estamos a falar um bocado da economia local, o que é que pode ser gerada, e a energia local que também pode ser gerada. A distribuição, concordo plenamente que isto tem que ser tem que ser evoluído, tem que ser reconstruído, tem que ser repensado, para que conseguimos ter um controle máximo do que podemos ter da nossa energia, ou os valores melhores que podemos ter da nossa energia económica também. Concordo também com o que falou, que da parte da ligação à Europa, claro que há o problema com a França, mas isso para já tem que haver, já também começar a falar com a Associação Ibérica Energética nesse sentido, e não deixar só o Pedro Sanches avançar sozinho. Que percebo que também faça, que está ligado, nós estamos na ponta da Europa, mas também nós temos alguma voz a dizer sobre isso, e sinto que também devíamos falar sobre isto. E penso que é esse o meu ponto. Muito bem. Passando então agora, voltando ao tema, mas ao tema do Hugo. Hugo, mais uma reunião de Câmara, mais subsídios e mais empréstimos analisados. Esta vez foi a aprovação do empréstimo de 2,5 milhões de euros para a autarquia pinense. Exatamente. Ora bem, a autarquia pronto, teve pronto, a ideia de endividar-se novamente em 2,5 milhões para executar uma série de projetos que o Presidente da Câmara entende que são necessários e são urgentes. A justificação que foi dada, a minha questão aqui não é questão financeira, ou seja, a Câmara tem uma dívida que ainda é considerável, mas olhando para aquilo que são as receitas e despesas e olhando para o volume da dívida, ainda não está é preocupante, não é no ponto de ser absolutamente insustentável. E não é os 2,5 milhões que vão alterar de forma muito significativa aquilo que é a nossa perspectiva sobre a estabilidade financeira da Câmara. De qualquer das formas, é preocupante. Não, são 45 milhões, mais coisa menos coisa de dívidas, portanto, já é um volume significativo, mas não é estes 2,5 milhões que alteram significativamente a situação. Aqui a questão é a justificação e aquilo que se pretende fazer com este dinheiro. A justificação é que os fundos europeus não estão a ser executados e, portanto, não há dinheiro e nós estamos à espera de que haja a execução desses, que seja entregue à Câmara esses fundos. Pronto, é uma justificação, não é por aí, mas pronto. É a justificação que o Presidente da Câmara dá, compra-se. A questão é que, o que se vai fazer com esse dinheiro, quer dizer, sendo assim tão urgente, né, esperava-se que fosse alguma coisa que fosse mesmo emergente, uma situação que não pudesse esperar um ano pela sua execução. E depois os projetos que o Presidente da Câmara apresenta é a ampliação do cemitério da Ariosa, a construção a preços controlados em Darca, portanto, 690 mil euros também não é nenhum projeto que vá alterar significativamente o panorama habitacional em Viana do Castelo com 600 mil euros, não me parece que seja um grande edifício, mas pronto. Em Deu Cristo, a ampliação do campo de jogos, são 200 mil euros para uma ampliação do campo de jogos, de todo, não me parece que seja uma situação urgente. E em Linhases, um novo quartel da GNR com 60 mil euros, que digo eu, percebo que isto cai em cima da Câmara, mas digo eu que isto deve ser um custo do Estado Central e não propriamente da autarquia local. Portanto, todos estes projetos, os 4, não vejo qualquer motivo de urgência para solicitar um crédito para a sua execução. O único motivo de urgente que existe neste momento para solicitar este crédito e para executar estas obras a correr é, de facto, daqui a 3 ou 4 meses vamos ter eleições autárquicas. Esse é o motivo. Não há mais nenhum. A única explicação para este crédito chama-se eleições. É um crédito puramente eleitoralista. E esse é o motivo pelo qual eu trago este tema aqui. Porque, assim, toda a gente já percebeu que, depois daquilo que aconteceu nas legislativas, a Câmara Municipal está sob uma pressão enorme. Portanto, falámos sobre isso aqui na noite eleitoral. Vimos uma mudança sociológica do país rápida e que é intensa, e nunca se tinha visto uma coisa desse género nos 50 anos de democracia que nós temos.
E, portanto, neste momento a Câmara Municipal está sob uma pressão brutal. Agora, o que não me parece é que, fazendo este tipo de créditos, que é óbvio que isto vai durar até às eleições, não é? É um trunfo que se está a dar de mão beijada à oposição, e nós agradecemos este tipo de temas, que é demonstrar claramente que a Câmara não se está-se borrifando, assim, num português mais corriqueiro, não é? Não quer saber da estabilidade financeira do município, porque claramente troca em função da execução de 4 projetos que de urgente não têm rigorosamente nada, a menos que seja apresentar obra rapidamente até às eleições autárquicas. E, portanto, este é o meu ponto negativo neste crédito. Que se fosse para realizar alguma obra estrutural ou alguma coisa emergente, algo que fosse efetivamente necessário para a vivência dos vienenses, percebia-se. Para fazer estes projetos a 3 meses de eleições é eleitoralismo puro. É assim, João. É 2,5 é 2,5 de campanha eleitoral? Não sei se é obrigatoriamente desde meio de campanha eleitoral, mas nota-se que há aqui alguma intenção nessa parte. Há aqui umas partes que eu não compreendi bem ainda, a parte tão a fundo, que do PRR supostamente estavam 9,5 milhões em atraso. Eu não sei se estes 9,5 milhões de atraso são para pagar coisas que já foram feitas, são estas coisas que eles estão a falar novas. O Hugo mencionou quase todos os projetos. Eu também queria ressaltar aqui dois que também achei muito estranhos, que é um imóvel para a construção de túnel de ligação de parques de estacionamento para o futuro mercado municipal, que são Exatamente. 50 mil euros, e depois ainda tem um prédio no antigo bingo para a construção de outro parque de estacionamento. E aí acho extremamente estranho estas compras, porque eu sinto que Viana do Castelo, a cidade, tem imensos parques de estacionamento. São todos pagos, eu sinto que devem ser um bocado disponibilizados de outra forma, e sinto que mais construção de parques não é bem a resposta que procuro. Depois também há uma aquisição de uma piscina, mas aí eu consigo compreender, porque pronto, uma piscina faz completamente sentido, inserir ainda por cima em Vila Nova de Adéia. Penso que não tem piscinas neste momento, então. Desculpa, mas é no sentido que tu estás a dizer. Enfim, mas qualquer um desses que estás a falar, realmente, isso também é verdade. Eu também vi esses projetos. Mas tanto a compra do imóvel para a construção do túnel entre os dois parques de estacionamento, Hum, o parque de estacionamento que ainda nem sequer começou a ser construído, porque será o futuro mercado municipal que ainda vai a concurso. Quer exatamente. a questão da piscina, também não me parece de toda uma situação urgente. A compra da piscina poderia esperar perfeitamente um ano, não haveria problema nenhum, digo eu, não é? Conhecendo assim a fundo esse projeto, Hum. não vejo qual seja uma emergência para criar dívida para comprar uma piscina. Pois aqui, vou ser sincero, não tenho informação que chegue, porque eu não sei se esse projeto da piscina já tinha sido falado anteriormente. Tentei pesquisar um bocadinho ainda sobre essa parte e não consegui encontrar. Que me parece um investimento, pronto, associado à saúde e ao bem-estar das pessoas, sim. Agora, esta parte do mercado, dos parques de estacionamento já não compreendo. A ampliação do cemitério também não sei se é um problema que já existia, que estão a tentar resolver. Claro que existe esta questão do timing, que não podemos desmentir, que estamos tipo a 2, 3 meses das eleições e de repente está a haver este investimento todo distribuído, nem centralizado sequer, que é distribuído em zonas que o PS não foi nada bem sucedido. Um, e aí concordo um bocado, pode haver aqui um pequeno movimento. Eu não sinto que não tenho informações que cheguem em relação ao que é que foi investido na Câmara para o PRR, que estes 9,5 milhões são para pagar, para também dar uma resposta mais concreta. E sinto que está a ser isso também usado muito como justificação, como se foi vendo ao longo do país, que o PRR era a justificação para fazer tudo e mais alguma coisa, desde destruir a coisas que não faziam sentido. Agora, em relação aos projetos, tenho algumas dúvidas em relação a alguns. Os que me pareceu mais alarmantes foi completamente esta parte do mercado, porque o mercado não foi construído, vai ser uma coisa que vai destruir completamente o centro da cidade temporariamente a nível de mobilidade. E também, mais o parcelamento também me parece ser a resposta. Quanto a isso, eu concordo que pode haver mesmo aqui um interesse autárquico, mas não consigo falar mais do que isso. Muito bem. De certo que vamos ter mais oportunidade durante os próximos programas para analisar outras reuniões de câmaras, também de outras câmaras, de outros empréstimos e subsídios que serão atribuídos agora a poucos meses das eleições. Mas vamos então agora para a segunda parte do Hora Bolas, com o João, que pergunta se estamos a entrar numa nova era da política portuguesa. O primeiro-ministro indigitado disse que não está na prioridade uma revisão constitucional que foi pedida pela iniciativa liberal. São duas perspectivas que eu gostaria de ouvir, começando pelo João, claro, que trouxe o tema.
Eu aqui também quis pegar mais o tema da Constituição, porque também estamos a falar do Círculo Nacional de Compensação, que tanto o livro como o Bloco como a AEL já falaram anteriormente do Círculo Nacional de Compensação, como também quero falar da regionalização, que foi algo que apareceu nesta última semana, de haver um interesse do povo bastante alargado, acho que era 70% que aprovavam seguirmos com algo do género de regionalização, e também foi feito um estudo da credibilidade entre as autarquias e o governo, em que as pessoas confiam mais nas autarquias do que no governo. Isto sente-se que está a haver aqui um mexer na estrutura global do país e que isto pode alterar completamente a percepção de que nós temos atualmente de como funcionam as políticas em Portugal. Um, Quanto à Constituição, claro que está a ser usado e vai ser falado, vai ser um tema que tem uma certa percepção que vai durar um ano ou dois, desde interesses de coisas que querem na Constituição, ou alterações da Constituição, há de provavelmente a jogar a favor ou contra para benefício próprio. Não sei se vão mexer diretamente ou não. Já estive mais preocupado com isso, para ser sincero. Há muito jogo político usar a Constituição como uma peça de xadrez, quase, para conseguirem aplicar alguma coisa. Relembro que é a primeira vez que a Constituição pode ser mexida só com a direita. Antigamente, sempre que mexia na Constituição, havia a presença do PS e do PSD. E eu relembro que, mesmo que haja uma maioria de direita, que se chamem os partidos todos para discutirem o assunto da Constituição e que não seja claramente a portas fechadas. Fazer uma intervenção com os partidos todos, negociarem, falarem, discutirem, e depois, claro que há 70%, mesmo que a direita depois queira seguir com alguma coisa, provavelmente vai avançar com isso, que tem esses tais 70%. Agora, quanto ao sistema eleitoral, que nós temos vindo a ver e que já tivemos a falar, e já falámos antes também aqui no podcast, eu achei piada porque vi no Reddit alguém que tinha feito o Parlamento se tivéssemos o método de circuncompenssação nacional. E é uma diferença, existe um equilíbrio muito maior entre os partidos. Sinto que aqui todos os votos estão a ser ouvidos e respondidos, que é algo que as pessoas têm vindo a pedir, que sentem que não estão a ser ouvidas, sentem que as coisas estão a ser muito centralizadas, e daí também sinto que agora o valor das autarquias e da regionalização tem vindo a aumentar, nesse sentido que as pessoas querem descentralizar o poder e as pessoas querem fazer parte, das decisões também feitas e com uma ligação mais pessoal, que é o que sentem nas autarquias e não sentem tão diretamente com o governo. Eu te quis puxar este tema porque, de facto, estamos com três coisas ao mesmo tempo que acho que nunca foram feitas ao mesmo tempo. Por acaso, o livro tinha apresentado, antes do governo ter ido abaixo, uma espécie de criar estou a esquecer a palavra, peço desculpa. Quando é um inquérito nacional. 40. Exatamente, um referendo sobre, peço desculpa, fazer um referendo sobre a regionalização e também depois ir focar, se calhar, um grupo de cidadãos aleatórios para criarem uns estudos sobre o que é que poderia ser a regionalização, o que é que poderiam ser as áreas das regiões, como é que isto teria impacto a nível regional e haver uma discussão depois feita em Parlamento e depois passar ao referendo com mostra do estudo que foi feito pelos cidadãos e não pelo governo, para não haver, como foi em 98, a última eleição, que eu, para ser sincero, não me lembro, que era muito novo, mas sei que houve uma eleição também, um referendo sobre a organização em 98, que foi desaprovada por grande escala, foi 70% ou 75%, vai ser uma coisa mesmo gigante. Um, e agora está tudo alinhado para o que nós vivemos com o panorama nacional político, como é que funciona o Parlamento, como é que as pessoas são eleitas, como é que funciona o poder, para ser completamente reformulado e vermos a perspectiva política num outro sentido, que só apelar mais para esse sentido, quase num pensamento de possibilidade do que propriamente o que é que vai realmente acontecer. Bem, Hugo, acredito que sintas que este ciclo político iniciado há 15 dias que pode trazer uma alteração profunda, pode passar pela revisão constitucional, eventualmente até por uma regionalização. A minha lanço essa pergunta, mas também com uma pequena provocação é: porque é que só se fala nisto em função dos resultados? Porque é que não se falou na campanha, e não é só a Iniciativa Liberal, mas todos os demais, porque é que durante a campanha não falaram destes casos? Estão nos programas eleitorais? A regionalização, a iniciativa liberal, é um claro defensor da regionalização. Aliás, antes das legislativas, nós tínhamos um programa, era uma proposta que nós íamos apresentar em termos de reestruturação administrativa do Estado, com a criação de um governo regional, mas não é só a criação do governo regional. Nós não queremos adicionar níveis administrativos ao Estado, ou seja, a ideia era criar um nível administrativo, mas substituí-lo por outro. Portanto, Portugal não pode ter mais níveis administrativos, portanto, governo central, local, regional, depois de autarquias, depois de freguesias. Isso não faz sentido nenhum. Continuar com aquilo que existe neste momento. E, na por cima, adicionar um nível.
Nós somos totalmente contra isso, somos a favor da regionalização, mas com uma reformulação completa da administração do Estado. Quanto à Constituição, também votáveis com isso, porque na queda do governo do António Costa, em 2022, 2023, se não me engano, houve uma proposta da Iniciativa Liberal para a reformulação da Constituição, com mais de 40 propostas da Iniciativa Liberal, e que, portanto, esse tema já estava em cima da mesa para a Iniciativa Liberal, nunca deixou de estar, e nós sempre falámos sobre a questão da Constituição. Portanto, não é por acaso que logo na noite eleitoral, quando vi os resultados aparecerem, eu falei imediatamente na questão da revisão constitucional, porque era um tema que a Iniciativa Liberal nunca abandonou, nunca deixou cair. Portanto, a única coisa que muda neste momento é que, de facto, sociologicamente o país virou à direita e neste momento é a primeira vez que acontece, seja para a direita, seja para a esquerda. Nunca tinha acontecido, por exemplo, a esquerda ter a possibilidade sozinha de fazer uma revisão constitucional. E neste momento existe essa possibilidade à direita, mas nós não nos opomos de todo a que o PS esteja envolvido dentro de uma revisão constitucional também. Portanto, se a maioria que quiser aprovar uma revisão constitucional for PSD, PS com iniciativa liberal, desde que as nossas ideias estejam lá plasmadas, nós não temos problema nenhum com isso. Agora, de facto, existe uma maioria à direita, o que leva tendencialmente a que sejam um tanto mais à direita do que aquilo que seria habitual numa revisão habitual, normal da Constituição. Quanto àquilo que é a revisão constitucional, ela está inscrita na Constituição, portanto, 5 anos após a última revisão, ela pode ser feita. É assim, a partir desse momento, os partidos não precisam de andar todos os dias com ela na boca, quer dizer, se surgir essa possibilidade, e esta legislatura era uma legislatura que isso era possível, não é? Isso está em cima da mesa. É assim, se nunca nos perguntarem qual é a nossa posição sobre a revisão constitucional, que existe e está no programa eleitoral, e que nós já tínhamos apresentado até propostas para alterar, não é? Se não nos perguntarem nada sobre isso, nós temos outras propostas para fazer que achamos que são mais interessantes para os portugueses. Nós não achamos que o país fique restrito à revisão constitucional. E, portanto, nós fizemos as nossas propostas ao longo da campanha eleitoral, tendo em conta aquilo que era o mediatismo e aquilo que era as propostas que nós queríamos para mudar o país. Aquilo que acontece neste momento, parece-me a mim, é o receio do Chega de mexer na Constituição. Há um grande papão aqui, que é o Chega tocar na Constituição. E isto parece-me que é um bocadinho aquele paradoxo da tolerância, que é, se nós formos tolerantes com os intolerantes, isto vai tudo acabar numa intolerância total. E acho que estamos aqui a fazer, neste contexto, uma infantilização do Chega, que é, o Chega não pode ter propostas. O Chega pode ter propostas e deve apresentá-las. Eu, como liberal, quero muito que o Chega tenha toda a disponibilidade para apresentar essas propostas para nós podermos criticar. Porque se o Chega nunca se chegar ao poder e puder viver toda a vida criticando, apresentando propostas que não têm qualquer sentido nenhum, não têm qualquer capacidade de aplicabilidade, não é? O que vai acontecer é que não é possível refutar, porque se eles não as propõem, eu não posso demonstrar que eles são irracionais. Esse é o paradoxo da tolerância que foi apresentado por Karl Popper. E a ideia, basicamente, ele formula esta ideia de que se formos tolerantes com os intolerantes, eles vão tomar conta de nós, mas ele também responde qual é a solução para isso, que é trazer o discurso para a racionalidade. Foi tudo aquilo que o Chega não quis durante a campanha eleitoral, que é, tivemos uma primeira semana a falar de ciganos, tivemos uma segunda semana a falar do refluxo gastroesofágico do Ventura, ele apresentou o programa eleitoral depois dos debates, para não fugir ao escrutínio, quer dizer, e chegamos ao fim, e ninguém sabe exatamente quais serão as propostas do Chega. Nós fizemos na última semana um resumo. Eles tinham 18 mil milhões de euros de despesa pública anual, nova, só no programa deles. Era o caminho direto para um resgate financeiro. E, no entanto, nós não conseguimos sequer trazer isto para o espaço mediático, porque é extremamente difícil quando um partido não quer de todo falar sobre racionalidade. E não quer, porque há muitos partidos, deixa-me só acabar este ponto, que têm exatamente as mesmas propostas do Chega. E, por exemplo, olhando para o programa do LIVRE, por exemplo, falou-se do Chega na questão do aumento do salário mínimo. O LIVRE tem uma proposta ainda superior. Queria aumentar o salário mínimo para 1.250 euros, dos 870 atuais. Mas queria, por exemplo, os dias de férias, aumentar de 22 para 30 dias de férias. E exato, que as pessoas tivessem uma licença de saúde de 6 dias, pagas pelo trabalhador, não era pela Segurança Social, era pelo trabalhador, pelo empregador. 6 dias à escolha da pessoa para cuidados de saúde. E, por exemplo, que os feriados passassem do dia se fossem ao fim de semana, para o dia útil mais próximo. Ora, se nós fizemos as continhas e
aquilo que dava, por exemplo, era um aumento do custo de trabalho de 80% em 4 anos. Portanto, as empresas iam ter de viver com um custo do trabalho aumentado em 80%. E na página 35 do programa do Chega, por exemplo, nós vemos que as pensões deviam convergir para o salário mínimo. Ora, é exatamente a mesma proposta do Chega, é exatamente a mesma, que é pensões mínimas, as básicas, no valor do salário mínimo, que eles propõem para 1.250. Ou seja, porquê que ninguém quer trazer este discurso para a área do racional? Estas propostas são completamente irracionais, é a catástrofe financeira do Estado. Mas, como todos os partidos, quase todos, tinham este tipo de propostas, é muito difícil que estejam interessados em escrutinar de facto o Chega. Porque depois, as propostas do Chega são tão populistas como as populistas do PCP ou as populistas do LIVRE. Portanto, quando todos têm. É muito difícil trazer o discurso político para a área da racionalidade, de, ok, vamos falar sobre aquilo que é efetivamente possível fazer. E enquanto não conseguimos fazer isto, o Chega tem todo o caminho para continuar a propor tudo o que quiser e a refutar tudo o que quiser, porque não há racionalidade no espaço público do político. João, contrapõe de forma breve para irmos para a sugestão cultural, porque De forma breve. Ufa, vai ser difícil. Sim, há aqui uma grande diferença de pensamento entre completamente. O livro não quer que nós trabalhemos para viver, mas não quer que vivemos para o trabalho, mas queremos trabalhar para poder viver. Claro que existem os rendimentos, não sei, para a Iniciativa Liberal falou ainda há algum tempo da Constituição, das coisas que queriam retirar, e seriam todos os direitos do papel central do Estado Social na saúde, na educação, também no trabalho, que poder começar a haver despedimentos sem justa causa e por aí fora. Inclusive foi um diretor vosso que disse isso num pequeno tweet. E quando houve esta abolia gigante de relação à Constituição, muito também foi causa da iniciativa liberal, de algumas coisas que já tinham sido ditas pela iniciativa liberal, de direitos que queriam retirar, que eram direitos que já tínhamos consagrados desde há algum tempo. Que isto inclui o Sistema Nacional de Saúde, que isto inclui o direito ao trabalhador, direito à justiça, muitas coisas dessas seriam retiradas pela iniciativa liberal. Claro que Onde é que viste isso, João? onde é que Estás eu a vi? dizer só por cima ou viste, estava no Não, não, programa não, é eleitoral da isso. Iniciativa Eu Liberal? posso, Em eu algum envio, lado? eu posso te enviar o tweet no final da conversa, envio-te o tweet do vosso dirigente. E, Do nosso dirigente? Algum dirigente da Iniciativa Liberal disse que queria acabar com o SNS? não obrigatoriamente com o CNS, mas queria privatizar. Mas posso mandar o tweet em relação ao trabalho. Como é que nós podemos privatizar se nós dizemos que queremos administrações dos hospitais que sejam profissionais, hospitais públicos com administrações profissionais? Como é que nós Desculpa, mas queremos eu estou no privatizar? meu tempo, eu vou continuar com o meu tempo, depois Explica-me esse falamos disso paradoxo depois. absurdo, que é, Eu estou no nós meu tempo, queremos que as continuamos a falar administrações depois, dos Hugo. hospitais públicos sejam profissionais e, ao mesmo tempo, queremos privatizá-las. Eu vais, deixei de não. falar à vontade, Sim, deixei João, de continua já. para dizer, e Diz, João. existe aqui uma percepção completamente diferente, que é a iniciativa liberal beneficia a meritocracia. Está num sentido completamente que o mérito é que dá o disponível e do isolamento das pessoas. Esquece completamente o sentido de comunidade, esquece completamente as pessoas todas, e isso inclui também. Querem baixar, acho que já chegaram a falar também de baixar o ordenado mínimo, queríamos ser qualquer coisa disso, se não me Não. engano. João, lá está. Eu falei Também, coisas também sobre tenho, também tenho o sobre recibo e posso te livro. enviar depois. Também Sim, tenho o sim. recibo e posso te enviar João, depois. é assim, Agora deixa-me vamos continuar a supor, falar, deixa-te falar à é vontade, deixa-te dizer as diferente, coisas eu que eu vou ao quiser. voto do programa eleitoral e vejo lá isto. E tu estás a dizer coisas que te lembraste agora. Porque Não, não, ninguém, nem na iniciativa liberal, eu tenho os falou em baixar o recibos. salário Eu mínimo. tenho os Nunca. recibos. Nunca Eu vou-te enviar aconteceu. os recibos, não te Nunca aconteceu preocupes. nós falamos em privatizar o SNS. Hugo, Isso nunca deixa só o aconteceu. João terminar, desculpa, Hugo. Deixa só terminar. Pronto. Eu envio depois no final, depois quiserem disponibilizar, até posso deixar os links para Sim, eles disponibilizarem para o público, não me importa nada. Em relação ao livro, claro que nós temos de beneficiar o tempo das pessoas, que é o direito que as pessoas têm. Como já foi normalizado trabalhar 6 dias por semana e passou a 5, tem que ser repensado também passar para 4. Faz completamente sentido, porque as pessoas não têm tempo, as pessoas estão em completa depressão. Já foi provado que os 4 dias aumentam a produtividade e a despesa, claro que as coisas têm que ser também repensadas. Há algumas taxas que o empregador tem que não podem ser as mesmas taxas, e nós, quando estamos a falar disto, também englobamos isso no programa. Isto foi um bocado alterado só para meter o ponto extremo da coisa, quando não é o ponto extremo. Isto existe um pensamento global das coisas e existe várias medidas para serem respeitadas nesse sentido. E quando vem com esta comparação do livro com o Chega, que eu acho que estamos a comparar As água propostas são as com mesmas, água, João. As propostas são as mesmas. não são as mesmas. Exatamente iguais. Não são as mesmas. Exatamente iguais. São Eu, feitas. eu Exatamente iguais. gostava muito de continuar esta conversa, mas estamos até a fugir um bocado do nosso âmbito distrital e estamos a falar de política a nível nacional, que também, por isso é que temos o Hora Bolas, que é para falar um bocado nesse âmbito, mas já estamos a deixar fugir também o nosso tema para aquilo que também nos interessa e peço desculpa por vos estar a interromper.
mas ficar para outra oportunidade, para outro Hora Bolas, porque vamos agora passar para a sugestão cultural de forma muito breve. Hugo, tens um livro para apresentar que foi Sim. editado esta Eu, semana. da última vez que trouxe um livro para aqui para o Eu é Mais Bolas, foi o livro Igualdade, sobre pensadores de esquerda e como aqueles pensadores de esquerda falavam sobre a incapacidade da esquerda de produzir um discurso, uma retórica que se ligasse às pessoas e à comunidade, e isso refletiu-se nas eleições legislativas logo a seguir. Pronto, desta vez trago o liberalismo, a ideia que mudou o mundo, é de um autor que é do deputado da Iniciativa Liberal, é um doutorado em Economia pela Universidade do Porto, Carlos Guimarães Pinto. Vale a pena, não só porque ele fala sobre o liberalismo como conceito, ou seja, o que é o liberalismo, pensadores liberais ao longo da história, muitos pensadores liberais ao longo da história, os fundamentos da democracia liberal que nós temos hoje em dia, o direito à propriedade, a liberdade de expressão, quais são os conceitos fundamentais da democracia liberal atual, que são fundamentos vindos do liberalismo, e a aplicação prática desses fundamentos que depois leva àquilo que é propostas políticas efetivas que a iniciativa liberal tem a iniciativa liberal e os liberais europeus têm para as nossas sociedades atuais. É um livro que vale a pena, o livro acabou de ser editado e está disponível até nas lojas aqui em Viana do Castelo, quem quiser comprar. Muito bem. E a tua sugestão, João, de forma muito breve, é o início então dos festivais de verão, a época dos festivais do Alto Minho. Exatamente, o Alto Minho deve ser das regiões com mais icónicas a nível. Temos o Sonic Blast de 7 a 9 de agosto, recomendo completamente Fumancho, Earthless, My Sleeping Car e The Atomic Beach Rock, são bandas que eu já vi, inclusive um festival que eu costumava ir e aconselho plenamente. Paredes de Cora também, que vai Air, King Cruel, Vampire Weekend e Franz Ferdinand, que vai ser na altura de 13 e 16 de agosto, sempre completamente seguidos, e ainda por final Vilar de Mouros de 20 a 23, em que vai ser Sex Pistols por um membro da banda, com os de Cooks e James. Isto é para reforçar apenas que, e também estou a avisar com a antecedência que os bilhetes esgotam e quem puder estar a assistir é uma altura perfeita e é para reforçar que a cultura no Alto Minho é de grande valor e que deve ser valorizada e que deve ser investida também. Muito bem. E desta forma chegamos ao fim do Eu é Mais Bolas desta semana. Muito obrigado por ter estado desse lado. Se quiserem entrar em contacto connosco, recorde e relembre que temos as nossas redes sociais, Eu é Mais Bolas, Facebook, Instagram, mas também através do e-mail, euemaisbolas@gmail.com. Está à vontade para entrar em contacto connosco, seja para um esclarecimento, seja para fazer uma pergunta a qualquer um dos nossos convidados para este podcast. Fique bem, fique desse lado e até à próxima semana.